Sabe, em toda obra existe uma batalha que a gente não vê, uma luta silenciosa contra o orçamento. E o inimigo, muitas vezes, é invisível. Ele se esconde naqueles custos que vão comendo a margem de lucro sem ninguém nem perceber. Hoje a gente vai jogar uma luz nesses custos e mostrar como é possível transformar o que era despesa em um motor de sucesso para o seu projeto. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensa rápido. Qual você diria que é o maior custo de uma obra? A maioria das pessoas vai responder na hora: o aço, o concreto, os materiais mais óbvios. Mas será que é isso mesmo? Se a resposta foi aço ou concreto, pense de novo. O verdadeiro vilão do orçamento, aquele que mais devora o lucro, é o tempo. Cada dia que passa, cada hora que o relógio marca, está consumindo o resultado financeiro da obra de uma forma, olha, implacável. Mas como é que o tempo faz esse estrago todo no lucro? É simples, através dos custos indiretos. São aquelas despesas que não estão ali, diretamente levantando uma parede ou concretando uma laje, mas que todo santo dia sangram o caixa enquanto o canteiro de obras estiver ativo. Pensa só, a gestão da água e da luz, a internet para a comunicação da equipe, o suporte administrativo que tem que estar lá, o aluguel dos equipamentos, os salários do pessoal da gestão, cada um desses itens é como um pequeno furo no orçamento que, quando a gente soma dia após dia, vira uma verdadeira hemorragia financeira. Essa imagem aqui, ela diz tudo. Cada dia mais com o canteiro aberto representa milhares de reais que saem do caixa não para construir, mas só para manter a estrutura funcionando. É por isso que o controle do tempo é, na verdade, o controle do lucro, ponto final. Ok, mas para estancar esse sangramento, a gente primeiro precisa achar o corte. Onde exatamente a produtividade e o tempo estão indo embora? Vamos dar uma olhada num diagnóstico real, com base em dados. Uma análise super detalhada, que faz parte do estudo Avaliação da Produtividade em Canteiros de Obras, foi a campo para investigar isso a fundo. Eles não ficaram só olhando, não. Eles mediram cada etapa do trabalho para encontrar a verdadeira causa da improdutividade. O foco foi em atividades críticas, sabe? Como a armação e a locação de um pilar. Essa é uma etapa fundamental, onde cada minuto de ineficiência cria um efeito dominó no cronograma inteiro. E o diagnóstico que eles fizeram da alvenaria é bem revelador. Equipe pequena tentando fazer o trabalho de muita gente. Pausas o tempo todo que quebram completamente o ritmo. E a logística de materiais, tão ruim que os trabalhadores passavam mais tempo esperando o material chegar do que de fato produzindo. Na parte da concretagem, o cenário era bem parecido. O transporte de concreto com o carrinho de mão, além de ser super lento, causava um desgaste físico gigantesco na equipe, o que derrubava a produtividade. A falta de equipamentos modernos transformava um processo que podia ser rápido numa maratona exaustiva. Bom, apontar o problema é a parte fácil. O grande desafio é medir esse problema para conseguir gerenciar. Afinal, tem aquela frase, né? O que não se mede, não se melhora. A solução sempre começa com dados. É aqui que entra uma ferramenta poderosíssima, a razão unitária de produção, ou simplesmente RUP. De um jeito bem simples, ela mede o esforço, as horas de trabalho, para cada pedacinho do serviço. E a meta é uma só: fazer esse número ser o menor possível. Quanto menor o RUP, mais produtivo você está sendo. Esse gráfico aqui, ele mostra o tamanho do buraco de forma brutal. As barras vermelhas são o padrão, a referência de mercado, o SINAP. As azuis são o desempenho real que foi medido lá na obra. Olha só essa diferença. Em alguns casos, o esforço para fazer a mesma coisa foi quase o dobro do que era esperado. E aqui está o ponto-chave de tudo. Esse espaço entre a barra azul e a vermelha não é só um dado num gráfico. É o lucro da obra evaporando. É o dinheiro que deveria estar no caixa, mas que foi embora, consumido pela ineficiência. Tudo isso força a gente a mudar a mentalidade. E se a gente parasse de olhar o canteiro de obras como um centro de custo e começasse a tratar ele como o principal motor de lucro do projeto? Para cada uma daquelas dificuldades que a gente viu, existe uma melhoria, uma solução direta. Transporte manual? Usa a bomba de concreto. Equipe sobrecarregada? Faz um dimensionamento correto do time. Falta de planejamento? Controle de logística rigoroso. Essa nova visão é perfeitamente resumida numa frase do professor Alex Amarante, que vai direto ao ponto. Presta atenção. Canteiro é caro quando torna a obra lenta. Se o canteiro fizer a obra correr, ele é um investimento com retorno garantido. Pensa no peso disso. O problema não é o custo do canteiro, é a velocidade dele.
A lógica por trás disso é brilhante. Ao otimizar as despesas indiretas, aquele dinheiro que antes estava vazando fica livre e pode ser reinvestido para acelerar a execução. E essa velocidade, essa eficiência, é a linha tênue que separa o lucro do prejuízo. Mas como garantir que um investimento em tecnologia ou numa consultoria é mesmo um investimento e não só mais um custo? Simples, com um processo claro. Primeiro, monitore sua produtividade atual. Segundo, invista, faça a mudança. Terceiro, avalie de novo, meça o novo ROP e calcule o retorno. E por último, decida, esse investimento realmente botou mais dinheiro no bolso? Só com dados na mão é possível ter essa certeza. Então, no final das contas, qual é o roteiro para o lucro? Como é que a gente consolida essa mensagem toda para ela não ser esquecida amanhã? O jeito mais simples de lembrar disso tudo é com a analogia do balde furado. Uma obra improdutiva é exatamente isso. Não adianta nada continuar jogando recursos, dinheiro e materiais dentro do balde se o lucro está o tempo todo vazando pelos furos do tempo perdido e da ineficiência. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, uma reflexão. Que ferramentas a sua empresa está usando hoje para encontrar e para consertar os furos no seu balde? Se a resposta não veio na hora, talvez seja o momento de encontrar as ferramentas certas. Um especialista como o professor Alex Amarante pode ajudar a implementar metodologias de gestão integrada que não só entregam obras no prazo, mas aumentam a lucratividade, alavancam a carreira de executivos e engenheiros e, claro, motivam e recompensam a equipe que faz tudo acontecer lá no canteiro. Então fica aqui o convite para engenheiros, executivos e donos de construtoras que estão prontos para essa virada de chave. Peçam mais informações e comecem a transformar cada canteiro de obras em um investimento com retorno mais do que garantido.